Boa tarde, galerinha do sexto ano C. Aqui quem fala é o professor Tiago, História. Vamos retomar aquele papo que nós fazíamos sobre o Antigo Egito, né? Embora o capítulo coloque Egito e Mesopotâmia, capítulo 4, página 58, mas eu vou tratar aqui nesses slides do Egito, tudo bem? A gente já tinha conversado um pouquinho em sala, então eu vou passar para vocês aqui os slides e na medida do possível a gente vai dialogando. É interessante já, né, os alunos notarem que essas belíssimas pirâmides aqui, as mais famosas, né, que eles falam, as pirâmides de Gizé e Quéops também, que são maravilhas assim, considerados patrimônios da humanidade, né? E aí é interessante que a gente não consegue desvencilhar ou, em outras palavras, né, para ficar mais fácil, a gente não consegue pensar nas sociedades é, antigas não relacionando-as com a religião. Em outras palavras, religião e política nessa época elas sempre caminham muito juntas. De tal modo que para esses povos não faz sentido você pensar como nós pensamos hoje, que religião é uma coisa e política é outra, e sociedade é outra. Por isso é que eles são chamados de teocráticos. Né? A palavra teos do grego sempre fazendo menção a Deus, e a cracia, né, sempre fazendo menção a poder. Então, teocracias são sempre governos em que religião e política caminham juntos. Não há separação entre política e religião, não há separação entre leis civis e leis religiosas. Elas fazem parte de um único contexto e de uma única regra, ok? Bom, é, primeiro que eu já tinha comentado com vocês sobre no mito egípcio, né, lá de Osíris, nós vimos que o rio Nilo vai aparecer como importante para a região, não só pela questão religiosa, já que o corpo do Osíris, um dos lugares que ele vai ser depositado é no próprio rio Nilo, então tem uma importância religiosa mítica, mas o rio Nilo também tem uma importância social e econômica. Essa região que nós estamos vendo aqui no mapa, chamada da Crescente Fértil, é a região geograficamente muito árida, né? O que garante a sobrevivência nessa região é justamente a existência dos rios. No caso dos egípcios, o rio Nilo. No caso ali da Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Ali os povos estabeleciam, então, comunidades agrícolas e conseguiam de alguma forma manter aí as suas estruturas funcionando, né? Alimentação, comércio e a própria escrita que vai derivar dessas relações de comércio. No Egito não vai ser diferente, né? O Rio Nilo ele está associado, portanto, a essa construção do que nós poderíamos chamar mais adiante de civilização egípcia. Bom, a monarquia egípcia também está relacionado às comunidades agrícolas na beira do rio Nilo. Na página 61, só para a gente dar uma olhadinha ali no texto, ele vai falar um pouquinho da formação da monarquia egípcia. Diz o texto o seguinte: a população do Egito vivia em pequenas comunidades ou aldeias, conhecidas como nomos, chefiadas por monarcas. Aos poucos, essas comunidades cresceram e foram se juntando até formarem dois reinos: o do Baixo Egito, no delta do Nilo, e ao norte, desculpa, do Baixo Egito, no delta do Nilo ao norte, e ao sul, o que eles chamavam de Alto Egito. A partir desses dois reinos, ali por volta já do ano 3200, nós vamos ter o que nós chamamos de unificação desses reinos. Tá? Essa, esses dois momentos aí das populações de organização do Baixo e do Alto Egito vai ser unido sobre a pessoa do faraó como monarca absoluto. E aí, portanto, nós vamos ter então a formação das dinastias
que vão se sucedendo através das famílias dos faraós. Lembrando a vocês que desde o mito egípcio o faraó já era colocado como uma divindade, já que o Horus sempre viverá na reencarnação dos próprios faraós, né? Então, esse respeito todo ao faraó como monarca não é apenas social, mas tem uma função religiosa sacerdotal. Aqui a gente também pode comentar um pouquinho sobre a organização social da civilização egípcia. Então, eles chamam de estratificação social, né? Então, essas classes sociais muito bem definidas. Então, ali acima nós vemos o faraó, né, que seria justamente a parte da nobreza egípcia. Lembrando que essa nobreza é necessariamente religiosa, já que o faraó também é visto como um deus e muitas vezes desempenha funções sacerdotais. Ali abaixo a família do faraó e todos os nobres e altos funcionários e sacerdotes relacionados. Os escribas e soldados que têm a função, primeiro, de reescrever a própria história desses faraós, e os soldados com a função de proteger, né, a nobreza e o clero. Abaixo, os comerciantes, camponeses e artesãos, que desempenham as diferentes funções na sociedade egípcia, e os escravos conquistados de outras regiões, como na própria Namíbia, que vai acabar sendo escravizados. Os hebreus também, para lembrar lá a história dos Dez Mandamentos, entram nesse contexto. É, Toda a história egípcia, portanto, está relacionada sempre à religião. Se vocês pegarem, por exemplo, a noção de trabalho que os egípcios têm, a noção de trabalho é uma noção religiosa. Se trabalha para o faraó, porque no fundo é um trabalho desempenhado aos deuses. Bom, aqui nesse slide já dá para a gente falar um pouquinho então dessas crenças e divindades aí na antiguidade egípcia. Para quem quiser acompanhar em casa essa leitura, está na página 65. Tá? A partir já da 64 para 65, ele vai falar um pouquinho dessas divindades. Os rituais de mumificação que nós vimos em Sala, tudo isso está relacionado à crença na reencarnação. Os egípcios eles tinham uma crença politeísta, portanto, você tem não um único Deus, mas várias divindades. Lembrando que quem vai mudar para um único Deus depois vai ser um faraó chamado Akhenaton, que vai mudar todas essas divindades para o culto a um único Deus, que seria o Deus Sol. Mas isso é mais adiante. De início, os egípcios acreditam em vários deuses, né? Tem várias divindades aí na mitologia egípcia que desempenham funções, desde rituais funerários ao julgamento dos mortos, etc. É, Esses deuses, portanto, estão sempre relacionados às funções sociais que os egípcios vão estabelecendo. Ah, Diante disso, a gente também consegue perceber que a construção das pirâmides e todas as construções arquitetônicas dos egípcios estão relacionadas a essas crenças. Né? A pirâmide, como a tumba que vai guardar os sarcófagos e os pertences dos faraós, já que eles acreditavam que a alma reencarnava no mesmo corpo. Para os egípcios não existe a ideia de que eu vou para um paraíso, um céu. O meu espírito volta e reencarna no mesmo corpo. Daí a ideia de se guardar tudo que é objeto e tudo que pertence. Até animais eram às vezes mumificados também, animais de estimação. Isso tudo era colocado lá porque o faraó reencarnando no mesmo corpo, ele volta com seus mesmos pertences. Tá? Sempre algum aluno faz a pergunta se isso aconteceu. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma múmia andando aí, né? Se você vê, cuidado, manda ela ir para casa. Ela para morrer agora contaminada, né? Não deixa ela ficar na rua, não. Põe ela no museu. Eu tô fazendo essa brincadeira para dizer que isso faz parte de uma crença. Não, nunca se efetivou de fato nenhuma dessas reencarnações. Assim como também alguém pode falar daqui a 200, 300 anos que a gente tinha crença de que um dia um Deus ia voltar e etc. Essas crenças elas vão sendo estabelecidas em suas épocas. Né? Não se trata aqui de dizer que são corretas ou não, mas se trata de identificá-las como parte cultural de um povo.
que mais a gente pode tratar desse assunto é as escritas, né? Depois eu vou fazer um slide só sobre as escritas, mas eu já queria adiantar que os egípcios tinham três sistemas de escritas, né? Os hieróglifos, as escritas hieráticas e as escritas demóticas. Essas escritas elas estão relacionadas com aquelas classes sociais que eu mostrava lá. A escrita em hieroglífico, ou as também chamadas hieróglifos, elas são escritas sacerdotais. Tanto que a tradução dessa palavra significa justamente escrita dos deuses, né? Elas estão relacionadas à escrita religiosa, era usada apenas pelo alto clero, e em cerimoniais que estão relacionados a ritos funerários. A hierática era uma simplificação das escritas em hieróglifos, que eram extremamente difíceis, porque eram sinais, né, e símbolos. E por último, você tem a escrita demótica, que estavam relacionadas aos comerciantes. Era uma escrita de uso popular, portanto, uma simplificação em uma escrita muito mais comunicativa para que girasse o comércio, a comunicação entre camponeses e artesãos. É interessante fazer essa relação que eu posso pedir na prova entre as escritas e as classes sociais no Antigo Egito. Tá bom, galera? E depois a gente vai caminhando no conteúdo e aprofundando essas questões, tá? Para quem quiser acompanhar a aula de hoje, eu trabalhei principalmente a página 60, da página 60 até a página 65, tá? Então vocês podem acompanhar depois também com as leituras que sempre ajudam no entendimento. E qualquer coisa, mande dúvidas no e-mail, que aí eu vou sanando na medida do possível. Valeu, galera. Obrigado pela atenção.